Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. Nesse bloco, Apolônio relembra sua passagem na Espanha e a convivência com Olga Benário na prisão. Eu estive preso na casa de detenção num momento em que, eram os anos 36, já na sua metade, a caminho dos anos 37, num momento em que a detenção guardava o que havia de mais influente na esquerda e, sobretudo, no movimento comunista. Isto é, os presos políticos vinham do Rio de Janeiro, vinham de Recife e vinham de Natal. E entre os presos políticos havia a seção masculina e havia a seção feminina. E na seção feminina nós tínhamos Olga e outras figuras presas no Rio e pessoas também, mulheres muito valiosas, vindas do Nordeste, né? Tanto de Recife como de Natal, né? Então, nesse momento eu conheci a Olga de longe, porque nós vivíamos em condições de separação muito rigorosa entre os presos políticos e as presas políticas, né? Dentro da mesma casa de detenção, era como se fossem duas prisões separadas. Uma vez ou outra, e havia felizmente uma espécie de corredor aéreo que permitia que as mulheres de vez em quando olhassem para o salão amplo onde os presos políticos nos reuníamos para discutir, para ter os nossos cursos, etc. E aí era possível ver uma das nossas companheiras presas, né? A um momento dado, eu me lembro muito bem que pude sentir o contato de Olga, viu, olhando para a nossa área masculina da prisão e ao iniciar um mínimo de conversação modesta com ela, numa distância de 4 metros, porque ela estava no corredor a uma altura maior, ouvir dela o seguinte: é preciso lutar. Sem lutar não se consegue nada. Você viveu esse episódio? Ela estava na casa da detenção, quando Sim. Foi arrancada e levada para um navio para ser enviada para a Alemanha. Então nós fizemos um protesto muito grande dentro dos limites de figuras presas, né? Sim. Protestamos muito, porque sabíamos que ela estava sendo ameaçada. Ela e a companhia de Arthur Ebert estavam ameaçadas de serem mandadas para a morte, para a Alemanha nazista, e para o suicídio e para a morte, né? Então, nós fizemos uma gritaria enorme, protestamos por todos os meios, tínhamos possibilidade de falar para uma parte da população. E Getúlio entregou ela mesmo para o regime nazista? Entregou absolutamente. Entregou mesmo. Conscientemente para a sorte que como sabia. Um prêmio para os nazistas a prisão da Olga. E também por seu ódio de classe, né? Preciso Sim. ver Getúlio sobre 2 aspectos. Um homem que precisava se apoiar no povo para manter-se, etc., diante da pressão dos outros grupos das classes dominantes. Mas ao mesmo tempo com um medo terrível do povo e, sobretudo, com medo das forças de esquerda que não aceitavam o seu regime, que era profundamente dúbio. Prometia a liberdade, mas submeteu a um regime, a partir de 1935, um regime de terrorismo oficial, né? Você chegou a ver o filme da Olga Benário, feito pelo Jaime Monjardim? Na sua opinião, o filme com a Duna, com essa imagem de mulher revolucionária dela? Absolutamente. O filme é extremamente justo do ponto de vista da vida e da história de Olga Benário e do movimento comunista da época, né? O filme é. Você acha que é? Eu acho que é muito bom e muito positivo. E nós precisamos habituar-nos melhor à força das críticas. A crítica, afinal de contas, como tudo no mundo, tem seus 2 lados. Tem sempre uma área de verdade e sempre tem uma área intencionalmente perversa. Então é preciso saber aceitar. Como é preciso também responder às críticas com um espírito mais alto. Na esquerda há 2 elementos extraordinários, fundamentais para o desenvolvimento dos militantes, das instituições,
do plano de trabalho e da realização de trabalho. Esses dois elementos são o seguinte: a constatação da realidade, a visão do que há de justo nessa realidade, a visão do que há de injusto nessa visão de realidade. Então, a crítica ajuda a corrigir os erros iniciais. A autocrítica ajuda a preparar coisas novas, utilizando a experiência recebida anteriormente e abrindo caminho para um encaminhamento novo e mais positivo da nossa ação política e social. Né? Polônio, aí você sai da prisão, é expulso do exército e segue para a Europa. Gostaria que você falasse um pouco dessa etapa aí. O problema é o seguinte, é que ao sair da prisão, eu me incorporo ao Partido Comunista. Na prisão eu conheci o Partido Comunista. E é interessante lembrar que eu conheci através de uma dezena de antigos cadetes da Escola Militar do Realengo do meu tempo, amigos meus, e através deles eu tive as minhas primeiras lições da doutrina comunista, né? Não do marxismo-leninismo, mas do marxismo em geral. Né? E ao sair da prisão, eu não era ainda um comunista, mas já queria ser um membro do Partido Comunista. Por uma das contingências da época, tinha sido decidido entre os dirigentes comunistas que não se fariam mais trabalhos de recrutamento de novos elementos na prisão. Deve ter sido produto de uma experiência negativa anterior. Então, eu saí da prisão e, no dia seguinte, me incorporei ao Partido Comunista. Havia muitos oficiais, havia muitos sargentos, muitos cabos, muitos militares que estávamos expulsos do exército. A República Espanhola estava assaltada pelos generais, pelos príncipes da Igreja Reacionária Espanhola. Era necessário, portanto, que alguém de fora, ou forças de fora, compensassem essa defasagem de forças existente em torno da República ameaçada nesse momento. Né? E então, eu, que já tinha da minha família um pouco de experiência de posições internacionalistas. Você foi para a Brigada Internacionalista aí? Foi quando você se integrou à Brigada? Eu ouvi o conselho de Otávio Malta e resolvi ir para a Espanha, colocar-me a serviço da República. Combater o exército franquista. Claro. Sim, e aí, nessa época, que funções você exercia na Brigada? Olha, eu era um jovem tenente, era um moço de 24, 25 anos quando eu fui para a Espanha. Né? Sim. De maneira que eu tinha, como artilheiro, eu fui colocado como tenente de artilharia, mas a Espanha estava com muito poucos oficiais e eu tinha todo um curso da Academia Militar do Brasil, que nesse momento no Realengo não tinha a pompa atual de uma academia das agulhas negras, era simplesmente a Escola Militar do Realengo. Mas eu tinha todo um curso de oficial do Exército, né? E então eu passei a ter funções sucessivas. Além da condição de capitão como comandante-chefe de uma bateria de artilharia, eu fui também encarregado de funções, que eram funções de comandante, de coronel, e teria mesmo funções de general se eu tivesse continuado por lá. A verdade é que, em 1938, o governo da República, num gesto muito parecido aos sonhos um pouco lúdicos de Dom Quixote, convidou os voluntários internacionais a voltarem para seus países. Né? Você participou de muito combate na Espanha? Eu passei, nesse período, a estar presente em todos os combates da zona sul da Espanha, da metade sul da Espanha. Né? Como era o exército de Franco, como se davam as batalhas, e você tem ideia de quantas pessoas matou, Apolônio? Não, você sabe, a artilharia mata de longe. Né? A gente não vê as vítimas, né? Porque nós atiramos a 6 quilômetros, a 7 quilômetros, a 8 quilômetros, a 12 quilômetros de distância. Né? Mas a missão da artilharia é ajudar. Você está numa batalha não pelo seu desejo de sobreviver, não pelo seu desejo de se opor com todos os meios por alguém que ameaçasse a sua sobrevivência. Você está por um ideal.
Do outro lado estão os inimigos desse diálogo. De teu lado estão os partidários desse diálogo. Eu não vi essas vistas, mas sabia que eu liquidava uma parte dos elementos inimigos. Né? Então, o fato de eliminar tais ou tais figuras contrárias, mesmo quando você sabe que está eliminando de longe, sem ver efetivamente cada uma dessas pessoas, são problemas que você compreende muito bem, porque a seu lado, o lado inimigo está massacrando, matando e reduzindo a cinzas uma parte considerável do que há de melhor a teu lado e, sobretudo, no povo nosso. Né? Então, você tem essas compensações que atuam no domínio da tua psique. Né? Os campos de concentração, como foi o tempo que você ficou preso e como foi a sua saída? Em fins de 1938, o governo da República tinha tido um gesto que parecia muito humano, mas que, na realidade, era um gesto muito perigoso, porque nós éramos 40 mil voluntários internacionais. Nós constituíamos as brigadas organizadas. O Exército Republicano tinha se apoiado muito nas nossas formações de brigadas, porque nós chegávamos já com organização de batalhões, de regimentos, de brigadas, etc. E tal. E então, acontece o seguinte aqui, essas forças que tinham participado, e éramos 40 mil voluntários internacionais, participaram de todas as batalhas mais difíceis, né? Nós éramos deslocados das frentes e enviados para fora. Né? Então isso fez com que, verdadeiramente, nós tivéssemos que voltar para os voluntários internacionais que vinham da Europa, era uma coisa fácil, porque em seus países havia um regime de democracia, não havia ditaduras militares como havia na América Latina. Mas para nós da América Latina, como voltar quando havia regimes de ditadura do Brasil e no conjunto da América Latina? Quando nós, os voluntários internacionais, somos chamados a sair da Espanha, nós saímos. Né? O caminho era mais fácil e único, era a fronteira dos Pirineus com a França. Então, nós atravessamos a fronteira, depomos as nossas armas na fronteira e o governo francês nos enviou para os campos de concentração. E então eu passei praticamente de Natal de 1939 até agosto de 1940, eu passei esse período nos campos de concentração franceses. E a esse momento eu decidi com outros companheiros, já que havia o fim da guerra, porque em julho, a França assina o armistício com a Alemanha e entrega a metade norte do país para a ocupação militar alemã, já que havia uma situação muito tensa na França. Então, eu decido com outros amigos fugir dos campos de concentração e irmos colocar-nos a serviço desses primeiros núcleos de resistência que a França organizava no interior do país. Tem um marco especial essa organização de resistência armada para você? Para mim, apenas através de contatos urbanos, porque eu estou saindo da prisão, tenho contato nas cidades, né? Mas acontece o seguinte, é que, ao mesmo tempo, eu quero responder a uma das suas perguntas. Eu que tinha saído do Brasil procurando a minha noiva, tinha passado pela Espanha, por Portugal, por um pedaço da França procurando por ela. Ao fugir, um dos meus colegas disse assim, eu acho que a noiva que você está procurando deve estar em Marsella. E aí eu consegui, naturalmente, chegar a Marsella. Você já se conhecia, Marsella. Foi conhecer aí? Mas é claro, chegou a Marsella e vou conhecer a René. A seguir, Apolônio segue para a França, onde conhece sua eterna companheira, René de Carvalho, e relembra sua volta ao Brasil. Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.